Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula sobre calorimetria. Dessa vez nós vamos ver os princípios da troca de calor. Nas aulas passadas a gente viu calor e temperatura, então nós vimos os fundamentos, a equação fundamental da calorimetria, capacidade térmica do corpo, calor específico. Depois nós vimos mudança de fase e a influência da temperatura no estado físico. Ainda nós falamos um pouquinho sobre as curvas de aquecimento. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da igualdade das trocas de calor. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais sobre calorimetria e dessa vez nós vamos falar sobre o princípio geral das trocas de calor. Imagine que a gente tenha dois corpos, o corpo A e o corpo B, tá? Se eles estão só isolados, os dois corpos A e B, e se eles trocarem calor apenas entre si, a soma dessa quantidade de calor trocada vai ser zero quando a gente tiver o que a gente chama de equilíbrio térmico, tá? Então, basicamente, quando a troca de calor vai acontecer quando a gente tem dois ou mais corpos com temperaturas diferentes. E eles são colocados em contato um com o outro. Quando eles são colocados em contato um com o outro, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio térmico, quando a temperatura dos dois corpos ficam iguais. Certo? Quando a gente coloca, então, esses dois corpos isolados em um sistema fechado, esse sistema fechado aqui é conhecido como calorímetro. Tá? Então, é um sistema fechado, onde a gente só tem dois corpos, o corpo A e o corpo B. Mas poderia ter mais, a gente poderia ter 3, 4 corpos, certo? Quando a gente coloca esses dois corpos com temperaturas diferentes, e eles são colocados próximos uns aos outros, eles vão trocar calor. Então, pegou os dois corpos e colocou um em contato com o outro, eles vão trocar calor. Até a temperatura dos dois ficar iguais, certo? Então, ficou igual, atingiu o equilíbrio térmico. Então, vamos supor que se o sistema não trocar energia com o ambiente, ou seja, se o sistema for fechado e a gente tiver o calorímetro, então no sistema fechado não há troca de energia com o ambiente, certo? Não tem troca de energia com o ambiente, então eles estão isolados. E se o corpo A, esse corpo aqui, for, a quantidade de calor dele for menor do que zero, ele vai ceder calor, tá? E se o do corpo B for maior do que zero, ele vai receber calor. Tá certo? Se a gente tiver N corpos, ou seja, 1, 2, 3, 4, sei lá, se a gente tiver 5 corpos, então 5 corpos, N vai ser a quantidade de corpos, a gente vai ter que a quantidade do corpo de calor do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2 mais a quantidade de calor do corpo 3 mais assim por diante, até chegar no número N de corpos, tudo isso vai ser igual a zero. Então, é isso que fala o princípio da igualdade das trocas de calor. Vamos ver um exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês. Imagine que a gente tem aqui
uma bacia com água quente, tá? Então, temperatura maior, o que vai acontecer com as moléculas de água? As moléculas de água vão estar mais agitadas, né? Elas vão estar mais agitadas, certo? E do outro lado, eu tenho uma bacia com água fria e cubos de gelo. Então, aqui as moléculas de água estão mais tranquilas. A temperatura é menor. O que vai acontecer aí? Vai ter uma transferência de calor, né? Então, e a transferência vai ser nesse sentido. Então, aqui a gente vai ter o calor, transferência de calor, entre corpos com temperaturas diferentes, certo? A bacia com água quente vai transferir calor para a bacia com água fria, de modo que a gente vai ter as moléculas iguais. Certo? Então, quando acontece isso, é o que a gente fala que os corpos estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, tá? Esse daí é um exemplo clássico. E o que fala o princípio das trocas de calor, né? A soma da quantidade de calor trocada é igual a zero. Certo? É nula. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo da aplicação do princípio das trocas de calor. Uma xícara de massa de 50 gramas está a 34 graus Celsius. Então, a gente tem uma xícara aqui, 34 graus Celsius, tá? Coloca-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. Então, a gente vai colocar nela água a uma temperatura de 100 graus Celsius. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94 graus Celsius. Admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água, determine o calor específico do material de que a xícara é constituída. Ele deu o valor do calor específico da água. O calor específico é uma propriedade que influencia o tempo que a substância permanece aquecida em relação à outra. Então, uma propriedade bem importante, tá, pra gente. Quando a gente tem esse tipo de problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir uma tabela. Para que construir uma tabela? Para organizar os dados, tá? Então, quais são os materiais que eu tenho aí? Eu tenho a xícara, certo? E eu tenho a água. Então, eu tenho esses dois materiais, certo? O que tá dando de problema aí para nós de dados? Ele tá dando a massa da xícara é 50 gramas, né? E a massa da água é 250 gramas. O que mais que tem de informação aí? Ele deu o calor específico, né? Da água é 1. E o da xícara? É o que ele quer saber, X. Tá? Ele deu a temperatura de equilíbrio térmico, que é a temperatura final. Se está em equilíbrio térmico, a temperatura tanto para a água quanto para a xícara é a mesma, ou seja, 94 graus. E ele deu também a temperatura inicial, certo? A xícara estava a
A xícara está a 34 graus. E a água a 100 graus. Certo? A partir daí, a gente consegue determinar o quê? A variação da temperatura. Como que faz? ΔT? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, eu posso fazer aqui, ó, 94 menos 34, 60. E 94 menos 100, menos 6 graus Celsius. Certo? Vou arrumar aqui. Tudo bem? A partir daí, o que que fala o princípio das trocas de calor? Ele fala que a quantidade de calor da xícara mais a quantidade de calor da água tem que dar quanto? Quanto que tem que dar? 0. Muito bem. Qual que é a fórmula do quê? Vocês lembram? Fórmula do quê? Da quantidade de calor? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Que macete. Então, vamos colocar aqui, ó. O Q da xícara vai ser a massa da xícara vezes o calor específico da xícara vezes ΔT, mais o Q da água, como que faz? A massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Tudo isso tem que dar 0. Então, não é que essa parte é difícil, ela é trabalhosa. Olha só, você tem que organizar todos os dados para depois chegar numa equação enorme. Então, não é que ela é difícil, ela é complicada. Por isso que a gente tem que organizar os dados na tabela, para ficar mais fácil na hora de aplicar. Então, qual que é a massa da xícara? 50. Qual que é o C da xícara? É o que eu quero saber, né? Então, eu vou colocar X. Qual que é o ΔT da xícara? 60. Mais. Qual que é a massa da água? 250. Vezes. Qual que é o C da água? 1. Vezes o ΔT da água. Vezes menos 6. Tudo isso tem que ser igual a 0. Tá? Então, você pode pegar a calculadora para facilitar a sua vida. Né? Vamos lá, então. 50 vezes 60 vai dar 3.000 vezes X, né? Mais, quanto que dá 250 vezes 1? 250. Vezes menos 6, menos 1.500. Não esquece do sinal do menos, porque senão você vai errar a conta toda, certo? Então, ficou 3.000 vezes X, mais com menos, menos 1.500 é igual a 0. O que que eu faço agora, professora? Agora você vai passar isso aqui para lá, ué. Tá? Então, ficou 3.000 vezes X é igual a... Tá menos aqui, passa para lá, mais 1.500. E agora? Passa 3.000 para lá. Vamos puxar uma setinha aqui para aproveitar o espaço. Então, ficou X é igual a 1.500 dividido por 3.000. Então, o calor específico da xícara vai ser meio. A unidade é cal por grama graus Celsius. Essa é a resposta. Certo? Então, veja bem, a fórmula é simples.
O princípio é simples. Tudo você tem que somar, vai dar zero. O que você tem que fazer? Interpretar o problema e retirar dele as informações essenciais. Então, por isso que eu falo, monta a tabela, porque a tabela vai facilitar muito a sua vida, tá? Depois que você montou a tabela, é só jogar aqui, ó, na formulinha, e aí é só resolução de equação simples, tá bom?